Meus irmãos, graça e paz. Amados, antes de lermos o texto, o qual vamos meditar nessa manhã, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer a nosso Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. Também quero agradecer ao conselho da igreja, à pessoa do pastor, por confiar esse púlpito, esse microfone e o coração de cada irmão que aqui está presente. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, por essa igreja que tem tão bem nos acolhido, não só a mim como a minha família, mas os demais irmãos, o qual o pastor citou aqui, que também vieram de um outro contexto. Nós estamos aqui desde o dia que chegamos, fomos muito bem acolhidos, recepcionados, e eu louvo a Deus por tudo isso que está acontecendo em nossa vida. Então, bendito seja o nosso Deus por isso. Amém? Amados, nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 35. Assim está escrito: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Título do sermão nessa manhã: Lições pelo caminho. Lições pelo caminho. Em algum momento da nossa vida, acho que todos que aqui estão já ouviu pelo menos uma vez um ditado popular, mas bem verdadeiro, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É um ditado popular, mas carregado de verdades. E que nós vemos aqui nesse texto a história pequena de um homem em que a Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre a vida daquele homem, mas a sua história e as lições contidas dentro da sua história
transcende ao ponto de até hoje nos trazer lições. E é em cima desse pequeno texto e dessa pequena história desse homem que eu quero trazer nessa manhã 3 lições ou 3 verdades para as nossas vidas através da história desse homem. O texto não vai falar o nome dele, mas traz alguns requisitos e alguns detalhes que nos faz entrar nessa história e aprender com esse homem. Quando a Bíblia fala que ele senta-se próximo a Jericó, e aquele homem ele está ali pedindo esmola. Ele é um pedinte. E ele senta naquele lugar e aquilo nos faz entender que isso é uma coisa rotineira dele. Ele não enxerga. Pessoas, até hoje, com deficiência, sofrem preconceitos. Naquela época é que o preconceito batia a porta com mais força. Era visto como pessoas amaldiçoadas, malditas, rejeitadas. Então aquele homem, ele não tinha outra opção a não ser pedir. Então, aquele homem sentava-se, e outra tradução vai dizer que era na beira do caminho, onde havia um trânsito grande de pessoas, e ele sentava ali para pedir esmola. Ali era o seu sustento. Era da onde ele tirava o seu sustento, e sabe-se até da sua família. Nós vemos esse contexto aqui em nossa cidade. Se você for, por exemplo, ali em frente ao Braga, a Suprave, a Getúlio Vargas, na São Francisco, nesses lugares movimentados, você vai ver alguém pedindo esmola. Ninguém vai para um lugar pedir esmola onde não tem movimento, onde não tem pessoas. Então, estrategicamente, aquele homem senta àquela beira do caminho e ele faz isso de uma forma normal, já é rotina da sua vida fazer aquilo, sentar e pedir esmola. E o lugar onde ele está sentado é um lugar onde tem trânsito de pessoas. Só que o texto que nós lemos e acabamos de ler vai falar que naquele dia em específico, mesmo sem poder enxergar, ele percebe que alguma coisa está diferente no seu dia. Porque mesmo sendo um lugar de fluxo de pessoas, naquele dia específico, o fluxo de pessoas aumenta. Ele percebe uma movimentação diferente naquele lugar, com mais pessoas naquele lugar. Ele mesmo sem enxergar, ele percebe, hoje não é um dia normal. Hoje não é qualquer dia. E eu imagino aquele homem, o seu coração preocupado em pensar, o que é que está acontecendo? Já que eu não posso ver, mas eu posso ouvir que essa avenida, essa rua, essa passagem, ela não está normal, tem mais pessoas aqui, o que será que está acontecendo? E aquele homem, ele toma a decisão de perguntar. Ele aborda alguém ali e diz, olha, o que é que está acontecendo aqui? Que esse lugar é movimentado, mas agora está fora do normal. Alguém olha para ele com uma forma de responder a sua pergunta e fala, é porque Jesus de Nazaré está passando por aqui. No tempo de Jesus,
E a fase do seu ministério, ela tem por base 3 anos. E alguns teólogos dividem esses 3 anos em 3 partes. Primeiro ano, o ano do começo do ministério de Jesus, onde Jesus inicia o seu ministério. O segundo ano é o ano da popularidade, é o ano em que as pessoas andam atrás de Jesus, querem estar com Jesus. E o terceiro ano é o ano da oposição, é quando Jesus agora já não é bem mais visto, começa uma perseguição sobre Jesus e os seus discípulos. E bem provavelmente esse episódio acontece, bem provavelmente, no segundo ano do seu ministério, onde Jesus, onde passava, multidões o seguia, se oprimiam, se apertavam, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria um milagre de Jesus, todo mundo queria a libertação através da autoridade de Jesus, ainda que a pessoa com um problema não tivesse lá, alguém estaria lá da família para representar aquela pessoa. E então o grande número de pessoas que acompanhavam Jesus atrás dessas bênçãos, atrás desses milagres, eram incontáveis. Então era normal Jesus andar e uma multidão vir atrás dele. E perceba que essa multidão que segue Jesus é uma multidão que vai atrás do que ele tem para oferecer e não pelo que ele é. E infelizmente hoje nós vivemos num cenário da nossa igreja brasileira. Nós vivemos esse momento triste em que as pessoas vão atrás de Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode oferecer. Nós percebemos que essa realidade, apesar de tempos passarem, ela não muda. Muda-se a roupagem, muda-se a era, mas o padrão permanece. Então essa grande multidão, ela vem atrás de Jesus e muitos ali nem têm um entendimento de quem é Jesus de fato. Ele é apenas para uma parte daquela multidão alguém que pode resolver o seu problema. E essa multidão vem entrando ali em Jericó e aquele homem ele fica desesperado, querendo saber o que está acontecendo, e ele pergunta a alguém: o que está acontecendo? E alguém fala para ele, provavelmente seja uma dessas pessoas que não estava nem aí para quem era o Cristo, e sim pelo que ele podia fazer. Olha para aquele homem e responde: é Jesus de Nazaré. É Jesus, o filho de José, de Maria, o carpinteiro lá de Nazaré, é ele que está passando por aqui. Mas quando aquele homem, ele recebe essa informação, de alguma maneira, mesmo sem saber enxergar, mesmo sem conseguir enxergar, alguém, talvez um pai, uma mãe, um parente, alguém já falou para ele que o Messias viria. E mesmo sem enxergar, quando aquele homem ouve essa notícia que é Jesus de Nazaré, automaticamente aquele homem olha e diz: não é apenas um homem que reside em Nazaré. Não é apenas um homem morador de Nazaré. Não é. E aqui está a primeira lição para nossas vidas nessa manhã. Aquele homem, ele reconheceu que Jesus era rei, soberano. A prova disso é que quando ele recebe essa informação, ele começa a gritar, e o grito dele não é: "Ô Jesus de Nazaré!", mas ele clama dizendo: "Jesus, filho de Davi". Ele reconhece a soberania e a grandeza de Jesus. Coisa que pessoas que enxergavam naquele momento via apenas Jesus como o padeiro do deserto que poderia prover um pão.
Mas naquele momento não, naquele momento quando esse homem recebe essa informação, ele diz: não, vocês estão enganados, não é apenas um residente de Nazaré, não, esse é o nosso Senhor. E talvez eu possa estar enganado, mas talvez essa seja uma grande deficiência no meio cristão dos nossos dias. Aonde não reconhecemos quem de fato é Cristo. Muitas pessoas têm um Jesus pequeno, um Jesus do socorro. O Jesus, como diz a canção, que é a luz no fim do túnel, que é a força quando a sua acabar. Mas aquele homem, mesmo sem enxergar, ele enxerga o que as pessoas que teriam condição de enxergar não enxergaram. Ele fala: vocês estão enganados. Não é apenas um morador de Nazaré. Ele é rei. Ele tem poder, ele tem controle, ele tem autoridade, ele tem domínio, ele pode decretar, ele é rei, ele é rei. E bendito seja o nosso rei nessa manhã, bendito seja ele para todo sempre. Que não é apenas um Jesus numa parede, numa madeira, ou apenas escrito em um livro. Ele é rei, ele é vivo, ele vive, ele reina. Bendito seja o nosso rei. E a nossa primeira lição, amados irmãos, nessa manhã, é a lição em que aquele homem reconhece Jesus. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. E nós temos que olhar para nós mesmos. Enquanto eu estava fazendo esse sermão, eu tomei uma pisa, porque às vezes nós temos um Jesus muito superficial, muito pequeno, muito fraco. Nós sabemos pedir, e quer ver onde a gente identifica isso? Na nossa própria oração. Em que às vezes vira uma oração de pedinte. Me dê, Senhor, faça, Senhor, abençoa, Senhor. Mas pouco às vezes nós reconhecemos: Senhor, Tu és rei, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és soberano. Isso precisa voltar de uma forma urgente para a rotina da nossa vida, como contexto de igreja geral, para o nosso próprio crescimento espiritual. Reconhecer de fato quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Apenas uma corda que é jogada quando a gente está prestes a cair? Ou de fato Ele é a nossa rocha inabalável? Então aquele homem, quando recebe essa informação, ele fala: não é apenas um morador de Nazaré, ele é rei. E quando ele recebe essa informação, irmão, ele está tão convicto no seu coração de que aquele homem não é apenas um homem, mas é o Senhor, é o Messias, é aquele que é grande, que é rei, que ele não se contém.
Ele começa a clamar, e o texto fala que ele clama, então ele começa a gritar, de uma forma desesperada. E aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele não pode enxergar, mas ele sabe que Jesus está perto, ele sabe que o seu rei está perto, ele sabe que o Todo-Poderoso está perto, ele sabe que aquele que pode resolver todo o problema está perto, então ele começa a clamar. De uma forma desesperadamente. Ele começa a clamar, e a mesma multidão começa agora a tentar impedir que o clamor daquele homem chegasse a Jesus. De que forma? Fazendo-o parar. E as pessoas que estão ali em volta daquele homem começam a tentar fazer parar de clamar, e aquele homem, o texto vai dizer que cada vez mais ele gritava e clamava mais alto. Isso nos traz uma segunda lição, amados irmãos, para a nossa vida. Que quando nós reconhecemos e de fato encontramos esse rei, e quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, reconhecendo que Ele não é apenas aquele que resolve os nossos problemas, mas que Ele é o nosso Rei, digno de ser adorado, nada pode nos parar. As pessoas que voltam, as pessoas que param, as pessoas que desistem, são pessoas como essa grande fatia da multidão, que olha para Jesus como aquele que resolve os seus problemas, tão somente. Que quando ele decide não resolver, porque Jesus também, às vezes, decide não resolver aquilo que a gente quer que Ele resolva, abandona, para. Só que aquela multidão não foi capaz de parar aquele homem, porque aquele homem estava convicto e certo de quem era aquele homem que passava. Ele começa a clamar, ele se desespera, a multidão tenta o parar, e às vezes a gente percebe isso no nosso dia a dia. O cansaço às vezes quer nos parar, a preguiça quer nos parar, o medo às vezes quer nos parar, as dificuldades quer nos parar. Mas nós, de fato, que somos igrejas do Senhor, devemos continuar a clamar. Não desistir. Desistir não faz parte da essência de um cristão. Nós devemos permanecer. Estamos estudando aqui sobre evangelismo. E uma das coisas que foi falado, que até hoje fica no meu coração, é que uma irmã orou por uma jovem por 15 anos. Ela não desistiu. Ela permaneceu. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, lutas, dificuldades, tristezas. Mas Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu vou ajudar vocês também. Nós temos um rei que nos ajuda. Nós não estamos sós. A grande multidão pode até gritar e dizer: está só, mas nós não estamos.
O Estado às vezes quer parar a igreja, o município às vezes quer parar a igreja, a política às vezes se move para tentar parar a igreja, mas nós temos que permanecer de pé, fiéis ao nosso Rei. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre. Multidões irão existir, sempre vai existir tentando nos parar. Mas quem é que passa na avenida do seu coração e da sua vida? É apenas um homem que reside em Nazaré? Ou é o Rei dos Reis? Nossa mentalidade muda a partir do momento que entendemos a quem nós servimos, a quem nós prestamos culto, a quem nós adoramos, a quem nós abrimos a boca para cantar louvores. Então, a segunda lição, amados irmãos, é que aquele homem não desiste de clamar. E eu quero encorajar você nessa manhã, não desista. Não desista de clamar ao Senhor. Não desista de adorar, de servir ao Senhor. Ainda que o mundo ou a pressão te faça pensar ou desistir, ou te faça pensar diferente, não desista, continue clamando ao Senhor. O socorro vem. O escape vem, a providência de Deus vem sobre a sua vida. E a terceira lição, amados irmãos, é que aquele homem, ele reconhece, aquele homem, ele não desiste. E a Bíblia vai dizer que a insistência daquele homem, o clamor daquele homem, faz Jesus ouvir, e Jesus diz: traz esse homem aqui. E a mesma multidão que manda ele parar e de fato nem sabe e não reconhece quem é aquele homem, vai lá, pega aquele cego, leva para Jesus. E aqui vai ter um diálogo muito rápido entre Jesus e esse homem. E Jesus vai olhar para ele e vai perguntar: o que você quer que eu faça? Aquele homem, sem pensar, ele diz: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ver. Eu quero sair dessa situação. E eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Então a Bíblia diz que imediatamente Jesus recupera a visão daquele homem e fala: a tua fé te salvou. E rei é assim. Rei tem poder, tem decreto, tem autoridade. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem volta a enxergar. De uma forma instantânea, aquele homem volta a enxergar. Aquele homem não sai comemorando, correndo. Aquele homem não pega um celular, tira uma foto e posta lá no Instagram: recebi o milagre de Jesus. Aquele homem não sai com desaforo para aqueles que o humilharam, dizendo: olha, alcancei meu milagre, olha para cá. Não, não, aquele homem não faz nada disso. Aquele homem continua aos pés do rei, porque a Bíblia vai dizer que na mesma hora que ele enxerga, ele passa agora a glorificar mais ao Senhor.
A sua adoração não para, não cessa, ele continua adorando. Porque também tem um outro lado da moeda, irmãos. Tem muita gente que reconhece, que clama, que não desiste, que continua insistindo, mas que quando recebe algo da parte de Deus, ele simplesmente abandona o seu Deus. Rejeita o seu Deus, nega o seu Deus. Mas aquele homem não, ele continua a glorificar a Deus. E agora de uma forma mais feliz, porque agora ele passa a enxergar. Ele consegue ver até o seu rei agora, não só de saber quem ele é, mas ele consegue enxergar o seu próprio rei. E sabe o que é mais interessante nesse texto? E agora aqui está a nossa terceira e última lição, é que tudo isso, amados irmãos, vai impactar a vida de pessoas que estão ali. Porque o texto vai dizer que outras pessoas também veem aquela situação e é como se fosse um tapa na cara da sociedade. E através da vida daquele homem, e através da obra que Cristo fez na vida daquele homem, outras pessoas passam a glorificar e adorar ao Senhor. Eu quero dizer para você que a sua vida e o que Cristo fez na sua vida e faz na sua vida traz impacto para quem está perto de você, para a sociedade, para o seu vizinho, para o seu patrão. Cristo é glorificado através das nossas vidas. Eu concluo, irmãos, dizendo à igreja que com essas lições devemos sempre reconhecer quem é Cristo. Lhe motivar a não desistir, ainda que o vento sopre forte. E me lembrar e te lembrar que o que Cristo fez por nós traz impacto para as nossas vidas. E o pior cego é aquele que não quer ver. Que Deus abençoe a igreja.